Gente, vamos fazer um negócio mais raciocínio hoje, vamos refletir um pouco nas ideias. Adolescência na Netflix, vale a pena assistir? Vocês viram esse seriado? É porque eu não vi. Vamos entender um pouco sobre. Ó, me dá a mãozinha. Adolescência. Por que a adolescência da Netflix está sendo aclamada como a coisa mais próxima da perfeição televisiva em décadas? Que é uma série que tem agora na Netflix, é uma dessas séries limitadas que toca num tema muito sensível, né? Que é sobre a juventude hoje e tal. Só que ela está sendo aclamada também, que além de trazer um debate muito importante para a sociedade, ela também é feita em termos técnicos, de um jeito muito impressionante. É uma série toda feita, cada episódio em um take só. Coisa linda. A câmera começou a gravar no início, ela não para de gravar. Não é igual aqueles filmes que tentam imitar um take só. 1917, teve aquele outro filme Bird, alguma coisa com Michael Keaton, que tenta imitar, fingir que é feito em um take só. Só que eles escondem os cortes, né? Exato. É isso. Eles camuflam com edição e afins, né? Pô, eu me esqueci o nome dessa técnica exata. Tem um nome pra isso. De repente tem um movimento rápido de câmera, a câmera entra no local escuro e ali tem um corte e tal. Aqui não. Nessa série, começou o episódio, a câmera tá gravando. Interessante. Ela não para e não corta até o final. É um track impressionante. Tem um vídeo do Making Off que tem no YouTube, que é sensacional. Vamos ver. Que é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui como o track funciona pra vocês. Esse daqui é um dos atores. Ator e produtor. E aqui tá, tem um operador de câmera, a câmera chega no carro, ela chega no meio do negócio, os caras já pegam a câmera e vão filmando o resto. E eles mostram como o cara vai filmando. Aquele cara pegou a câmera na mão, ele tá seguindo o policial, seguindo o policial. E esse daqui é um diretor de fotografia, que é o cara que eu imaginaria que fizesse isso. Ele tem uma carinha mesmo que mete essa técnica aí. Vamos pegar o nome dessa técnica aqui na internet. Regras de traço, isso daqui eu não me interesso, já sei. Seria plano sequência? Que é um cara jovem com um boné de beisebol. Porque se esse filme aqui fosse... Pô, esses bonezinhos que só cobre o topo da cabeça, sei lá, parece um boné infantil na minha cabeça, tá ligado? Pô, larga na criança, assim, um bonezinho fudido, assim, ó, lá. Se fosse feito por um francês de 55 anos, ele não seria feito. Não seria feito. É um cara que não quer, tipo, a minha visão artística, é um cara assim, eu vou fazer isso funcionar. Então, provavelmente é um cara, tipo assim, você precisa de um cara que vai fazer o track funcionar liso. O desafio técnico para que isso aconteça é absurdo. É assim, porque o foco é manual. Exatamente. Mostra como os caras vão sendo... E outra coisa, é um take só, então, pô, se no final do episódio, se lá pelos 40 minutos a pessoa erra, ou algum coadjuvante entra em cena em um momento errado e afins, alguma fala sair errada, pô, tem que colocar tudo fora. Acho que é isso, né? Pra valer tem que ser em um take só, certo? Então, errou ali nos 44 do segundo tempo, já era, filho. Tchau, tchau. Tem que pegar a câmera, sair correndo. Tem parte que é levada por carro, tem parte que é levada por drone. Tem uns trecos muito loucos, assim. Aí, aqui, ó, eles tiveram que ensaiar tudo 1 zilhão de vezes. Claro. Porque os caras estavam basicamente era uma peça de teatro, né? Coreografada. É uma peça de teatro, não tem parar e fazer de novo. O episódio, sei lá, 40 minutos, no minuto 37, alguém fez um track errado, que não dá pra conseguir. Volta e regrava tudo. Ó, isso daí que eu imaginava, isso que é foda. Aparentemente, o último episódio foram 14 tentativas. E a última que foi usada, né? Que foi publicada. E não é que eles estão gravando várias vezes, pegando as melhores partes. Não, é a mesma coisa. Não tem spoiler, gente, porque o mistério não é sobre a materialidade da história. Essa é uma série para você acompanhar os diálogos, é sobre a mensagem, então não tem spoiler. Logo de cara, você é informado de que o garoto de 13 anos assassinou uma menina da mesma idade dele. E isso não é um mistério. Ele nega o tempo todo, mas logo de cara você é apresentado ao vídeo. Essa é o mote da série. O que é que vai te prender é entender o porquê que ele fez isso. Exato, eu amo série assim. A primeira série que eu vi assim, que pô, me apegou forte mesmo, tá ligado? Foi Breaking Bad. Foi simplesmente aquela cena maravilhosa que o ursinho cai na piscina, tá ligado? E se não me engano aparece a explosão no ar e depois cai o ursinho na piscina. E daí a câmera vai acompanhando o ursinho e afins, né? Aí tu imagina, pô, o que aconteceu? Um avião explodindo, caindo um ursinho e sempre mudava a coloração.
tá ligado? Virava uma cor mais pastel, uma cor mais acinzentada. Todo mundo quer entender por que que o menino, criado numa família bem estruturada, acabou cometendo esse ato de violência. É esse o tchan do negócio. E você é conduzido. Todos os episódios são gravados assim. Aqui eles estão arrumando câmera, deu algum problema, eles tiveram que fazer de novo, aparentemente. E aí como funciona o processo, ó. Aquele lá deve ter sido algum take que deu errado, esse daqui é o take que deu certo, aparentemente. Coloca a mesma câmera do carro, é uma câmera só pra tudo. E aqui vai a equipe, ó. Porque essa... Pô, a equipe com ventiladorzinho, câmera do carro é uma câmera... A equipe com um ventiladorzinho aqui, ó, filho. Um ventiladorzinho fudido. É o Vilela? É o Vilela aqui, que tá de diretor? Só pra tudo. E aqui vai a equipe, ó. Porque essa câmera aqui, ó, vocês estão vendo? É uma câmera da DJI, que é a mesma que usaram pra filmar aquele filme Guerra Civil. Não da Marvel, é o outro. Da A24. E ela tem um gimbal nela. A câmera, a cabeça da câmera fica num gimbal. Por isso que você consegue estabilizar tudo. Claro. Mas aqui você tem um cara para controlar a câmera, um cara que tá movendo com ela. Provavelmente tem um cara para controlar a cabeça do gimbal, para onde ele tá apontando. E tem um cara controlando remotamente o foco. Tem até que a equipe sentada num carro, eu imagino que aqui a galera tá controlando tudo. É um esforço, tipo assim, é um treco homérico, amigo, pro cara fazer um treco todo desse aqui funcionar, sabe? Tem aqui mostrando os caras correndo, como é que tem que fazer, alguém tem que vir e tipo, ajudar o câmera a carregar. É impressionante. Mas antes da gente entrar na substância da série, eu tenho que mostrar esse final aqui. Vá lá e assista, que alguém fez upload no YouTube, você pode procurar, tá? Olha o que eles fazem. A cena tá ali, filmando. De repente, amigo, subiu. Ah, enfiaram num drone? Não, vocês têm noção do que tá acontecendo? Enfiaram no drone. Tá dando um voo de drone. Não teve corte. Não teve corte. E a cena tá continuando. E aqui chega o pai do criminoso. É. E vai deixar a flor lá. Aí é a mesma câmera, gente. Ela desceu do drone. O foco tá na cara dele sem errar nada. Exato. Isso é muito impressionante. É muito impressionante mesmo. É muito lindo, né? E olha a qualidade. Olha a qualidade. Vocês estão entendendo? Aí é Isso foda. daí era no final de 40 minutos. Se alguém faz um treco errado aqui, e o final do episódio é o take mais difícil. O cara que tá operando esse foco, eu vou explicar pra vocês como funciona, que eu conheci um foquista. É operador de foco. Porque nesses filmes aqui, quando a gente tá filmando, a gente usa o foco automático da câmera. É até normal em TV, de vez em quando, eles usarem. Mas o foco automático eu não gosto muito, que ele fica toda hora, que nem aqui, ó, a questão da luz. Se eu tampar aqui, ó, ele vai focar aqui, ó, pum. Aí daí ele tá entendendo que toda hora ele tá atualizando, aí tá mais claro, às vezes, dependendo do sol aqui atrás, ele me deixa muito estourado depois. Ei, lá ele, caralho, lá ele, porra, que isso? Mas enfim, deixa eu com uma coloração mais clara, né? Porque ele tá compensando, né? Então eu gosto mais do foco manual. Essa câmera aqui que eles estão usando tem uma opção de foco automático também, de LiDAR e coisa do tipo. Mas claro que desse tipo de filme você não pode confiar nisso. Não pode, Você tem um cara, tá? Que tem um controle de foco, que ele consegue mexer no foco da câmera, ele tem uma tela na frente dele e um dialzinho, um negócio de rodar, que ele controla o foco por aquilo. Perfeito, imitando o negócio da câmera, certo? Reajustando e tal, exatamente igual a negócio da câmera. Ele fica indo e voltando no foco. Só que tem um problema pra esse tipo de coisa. E a angulação, será que ele não controla o esquerdo para foco e o direito para ampliar e afastar? Será que seria mais ou menos isso? Em filme, normalmente, tem marcação no chão. É tudo preparado, o que o foquista tem que fazer. Exato. É tudo preparado. Aqui não, porque muitas vezes eles estão filmando afastado e eles vão aproximando, né? Andando até tal ponto e daí não dá pra deixar o chão todo marcado, né? Aqui, o cara tem uma ideia do que é, mas obviamente que tem tanto imprevisto, ele não sabe certinho onde essa câmera vai descer no chão. Ele não sabe certinho a distância que o cara vai segurar a câmera da cara do ator. E olha aqui, a gente tá falando da câmera com abertura grande. Exato. Manter esse plano de foco aqui, acertar com a câmera, mexer desse jeito, é muito difícil. É foda. Não tem prêmio pra foquista. É foda, pô. Os caras desempenharam um trabalho pica, hein, pelo visto. Eu vou ter que ver. Será que não? Não tem Oscar pra... Por que não?
Olha o que esse cara fez. Vão ter que criar agora. Não, eu conheci quando a gente bateu um papo com o foquista do... Eu vou chamar de operador de foco. Do filme do Shazam, quando a gente fez. Que a gente ficou lá muito tempo pra gravar uma cena de meio segundo que a gente aparece. Só que a gente ficou lá... Aí porque você fica muito tempo esperando em produção. A coisa que você mais faz é esperar. Porque tem que setar tudo. Tem que ensaiar, tem que coreografar. E a gente era figurante, eles não estavam nem aí pra nossa... E aí a gente ficou conversando com a galera da produção. Foi muito legal. Aí o cara de foco virou... alguém virou do lado do nosso grupo. O que você faz? Ele... Eu sou um palpitador profissional. Ele era simpático, o senhorzinho. Eu acho que o foco tá certo. Claro que não. Tipo, é igual aquele povo que... Esse pessoal de foco é igual aquele povo que tem ouvido absoluto. Faz um barulho assim, o cara fala... É um dó sustenido, umas coisas assim, sabe? Os caras, tipo assim, são tão treinados nisso que eles puxam foco de qualquer coisa. Tipo assim, é um treinamento de olho e de precisão de mão. Sabe? Que os caras puxam o foco de qualquer coisa com perfeição. Eu fiquei... Só o drone... Pô, mas isso daí é pica mesmo, né? Imagina o cara só com a telinha olhando a câmera, tá ligado? Filmar ali, ele só dando um tapinha aqui, ó. Olha aqui, me impressionou o operador de foco. Arrasou mesmo. Olha aqui, tá na cara do cara o foco. A atuação dessa galera é surpreendente. O garoto, ele foi escolhido pra ser o protagonista. A cena o episódio 3, em que ele é confrontado com a psicóloga, era a primeira vez dele no set. Que isso. Caramba. A primeira vez. Esse garoto... Nossa, ele já começou com uma bucha dessa de... Sabendo que se ele errar, as pessoas vão ter que refazer a cena toda de meia hora de plano contínuo, né? Aí é foda. Imagina a responsa do guri. É o Owen Cooper, o nome dele. Ele merece todos os elogios que ele tá tendo, porque a atuação dele é de gente grande mesmo. A gente vai falar de alguns spoilers da série, só que você pode assistir sabendo tudo que vai acontecer, que o ponto não tem mistério. Não tem um plot, não tem uma surpresa. É basicamente a discussão, vamos colocar, social que a série tá levantando. Acho que tem vários tópicos ali. Primeiro, essa quebra que a gente está vendo de instituições, no papel de instituições na educação das crianças, que a gente está vendo uma quebra agora, que são a escola e a família, por conta da exposição que as crianças estão tendo na internet e a rede social. Elas acabam tendo uma linguagem própria, uma coisa própria que, embora elas tivessem antes, mas dessa vez é uma coisa... Exato, né? A internet existiu desde os anos 2000, né? Embora nem todo mundo tinha acesso naquele tempo. Chutaria de 95 a 2000 que a internet veio, a banda larga veio pro Brasil, né? Mas esses assuntos assim de... não sei explicar, mas esses assuntos sobre determinadas instituições, confrontá-las, né? Extremar alguns discursos, né? Principalmente de jovens e tal, aconteceu há 10 anos atrás, começou a acontecer, né? Digamos uns 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas foi daí que começou a vir esses assuntos assim, né? Que os adultos normalmente não conseguem acessar e elas estão passando mais tempo com essas ideias de rede social. A gente está vendo isso com as meninas, por exemplo, na questão do Instagram, da depressão, insegurança em relação ao corpo, que as coisas ali estão gerando. A gente viu que até o Instagram sabe disso, a Meta sabe disso, porque teve aquela... pesquisa, né, que eles fizeram. Aquela ex-funcionária deles que vazou essa pesquisa, que eles sabem que o negócio é deletério, é ruim para adolescentes, principalmente meninas. E a gente está vendo também todo o problema, que é o central da série, com essa meio que crise de masculinidade, como isso afeta os meninos, né? Rapaziada, aqui ó, não vão se extremar em coisa imbecil. Não vão se extremar com coisa imbecil, tá? Já começa por aí. Eu tenho 12, 13, 14 anos de idade, tomei fora da menininha, aí eu olhei na internet, tinha um monte de gente falando que mulher é assim, é assado, que tem que tratar a mulher de forma Y ou X, né? E com isso começa a denegrir a imagem das mulheres e afins. Pô, não faz isso. Não começa a extremar por esses lados. Tu só tomou um fora, porra. Né? Aprende a lidar com isso. Tomou um fora, melhora, busca melhorar, busca entender aonde tu errou, caralho. Você tem essa coisa dos pios da vida e o que tá sendo ensinado para essas crianças, adolescentes, pré-adolescentes, em relação a relacionamento, a relação do homem com a mulher e coisa do tipo. Esse é o pano de fundo, a costura por onde eles vão tentar construir
A narrativa. o personagem, que é o garoto de 13 anos. E a gente tem um olhar, e eu quero assim, gente, ninguém é dono da verdade, eu acho que esse é um assunto hipercomplexo, e assuntos hipercomplexos, eles nunca podem ser olhados de uma só perspectiva, e eles nunca são uma linha. Não é uma linha só, é tipo assim, pergunta complexa não é resposta de sim ou não. Só, né? É uma trama, a complexidade envolve camadas, e olhar para o que a série propõe debater, sem ter essa visão de que é complexo e não está simplificando, eles em nenhum momento a proposta da série é simplificar a coisa. Tanto é que eles não dão resposta nenhuma. Eles vão descrevendo um cenário numa sociedade em que é possível ter um garoto que mata uma menina da escola dele, mesmo ele tendo um modelo de masculinidade dentro da casa dele, que é o oposto do que ele tá adotando pra vida. Porque o pai... Entendeu? Mais ou menos? Agora já peguei a visão. O guri, mesmo ele tendo influências boas dentro da casa dele, né? Ou seja, não passar necessidade, ter um pai presente, ter uma mãe presente, todo mundo amar o guri e tal, mesmo assim ele adere esse lado ruim pra vida dele, e aí ele aí descamba e tal no que ele fez, né? Resumindo, é isso que pelo que eu entendi. Então, esse é um negócio importante também de falar, né? Não é só porque, por exemplo, a tua família não é estruturada que tu não vai ser uma pessoa boa, né? Ou vice-versa. Só porque a tua família é estruturada não significa, consequentemente, com toda certeza e toda clareza, que tu vá ter uma família estruturada. Ou que até tu não perca a cabeça no meio do caminho e se dê confronte com alguns pensamentos intrusivos, alguma coisa desse gênero. O pai dele é um homem bom. então eu assisti a série, e é lógico que eu vou trazer a minha visão de mundo e as minhas experiências pessoais. Perfeito. E a gente vive na rede social. A gente viveu o analógico e foi inserido no digital. A gente teve um processo. Então a gente conhece desde o início esse momento do digital. Tem uma geração mais nova que é a geração que nasceu na rede social. É dessa geração que a gente está tratando na série. E a gente viu esse processo. Então, assim, o que eu trago é, comigo, uma bagagem de quem viu a radicalização florescer na internet por meio de redes sociais de uma forma artificial por conta de algoritmos. Era só equilibrar um pouco a máquina e ela começava a pôr em pauta assuntos que nem eram tão debatidos ou tão relevantes. A série, ela vai conversar com pessoas que não viram isso acontecer, que não entenderam como isso aconteceu. E ela traz isso. Se você assistir, por exemplo, o episódio da escola, que são os policiais indo... Tem um policial, que ele faz a prisão do garoto no primeiro episódio. Eu garanto que os policiais são totalmente analógicos, né? Nem entende o que tá acontecendo. No segundo episódio, ele vai em busca do porquê. Por que esse menino fez isso? Por que ele matou essa menina? E ele vai em busca dos clichês. O pai, fica de olho no pai. Desde o primeiro episódio, fica de olho no pai. Porque geralmente meninos violentos são filhos de homens violentos. E essa agressividade você aprende em casa. E eles ficam de olho no pai e o pai não é nada disso. Eles chegam na escola e os professores estão completamente alheios de um universo que o policial vai descobrir que existe conversando com o próprio filho que estuda na mesma escola. E é muito chocante quando você entra na sala de aula do protagonista, ele tá preso. Você entra na sala de aula, estão os meninos compartilhando o vídeo da colega que foi assassinada, consumindo aquele material ou falando desse material. Como se não fosse ou querendo nada. Consumir esse material, né? Ansioso para a liberação desse material, como se fosse um meme na internet. Isso tá rolando na como se nada. Isso que é foda. Sala de aula. Os professores estão completamente... Não na sala de aula de hoje em dia, hein? Que, se não me engano, foram brecados celulares, hein, rapaziada? Não vão ter acesso ao celular, tá? Foda. Mas no meu tempo a gente puxava ali um Galaxy Y, tá ligado? A gente puxava um Galaxy Ace, a gente puxava um Galaxy Pocket, depois veio os Grandus. Tá ligado? A gente puxava isso aí no meio da sala de aula e o Loft, filho. Isso que é foda. Parece que são duas realidades que não se tocam, convivendo no mesmo espaço-tempo. Esse é um dos cenários. No episódio 4, você é transportado para a realidade daquela família. E você começa o vídeo vendo como aquele pai, que seria, né, no clichê, o responsável pela visão da masculinidade daquele filho. Todo mundo pergunta pro menino como que ele vê o pai e tal, a psicóloga.
E aí você vai ser apresentado para aquela família, então o problema é a família dele? O pai tá inserido na vida doméstica, é o dia de aniversário dele, é um sábado, um domingo, não sei, um fim de semana. Ele tá cuidando do quintal, demonstra desejo por essa esposa, Perfeito. amor, afetividade pela essa esposa, trata essa esposa com todo respeito, carinho e amor. Perfeito, uma família... Você vê, é um relacionamento saudável de pai e mãe. Entra a menina é super carinhosa, tipo... E aí você se pergunta, de onde veio a visão de masculinidade desse garoto que é tão tóxica? Pra mim, o que ela propõe não é uma discussão machismo-feminismo, misoginia e feminismo. Ela usa isso pra criar essa tensão. Talvez eu não consigo pensar num outro tema que ela pudesse unir todos esses elementos de forma tão extrema e prender a gente nele. Perfeito, eu também não acho outro exemplo, né? Porque ela, pelo que eu entendi, essa série ela trata de forma homogênea todos esses assuntos que, se fossem falados separados, não teriam tanto impacto. Mas pra mim ela tá falando em como a internet, como está configurada hoje, com os algoritmos promovendo discursos de radicalização em todos os segmentos, impermeabilizam as pessoas para a realidade. Não sei se eu vou conseguir ser muito clara no que eu tô falando, mas quando a gente vê aquele menino, ele tem uma visão distorcida de si. Ele fala, eu sou feio. Gente, esse menino não é feio. Em que universo esse menino é feio? Ele não... Mas a internet tá aí pra te ensinar, filho. A internet tá aí, filho. Não é feio. 13 anos. Uma deformação da visão da realidade. Esse garoto tá olhando a realidade com óculos de um discurso exatamente, que na rede moldou social. a realidade dele e que não é natural, mas é da internet. Pra quem tá na internet, é muito comum e muito rotineiro você ser exposto a esse tipo de discurso. O que deveria ser o modelo de masculinidade dele, de família e de relacionamento entre homem e mulher, eram os pais. Mas a lente colocada por conta do discurso exagerado pelo algoritmo e que vai dar engajamento e que vai deixar muita gente rica, Perfeito. e que foi lá pá, na cabeça dele e fez ele participar de um grupo, deformou completamente a visão dele, de tudo. Os comportamentos e as visões de mundo estão sendo distorcidas e dominadas por algoritmo. E como ele cria realidades alternativas. Isso vale para esse assunto que eles trouxeram, mas a radicalização tá no antivax, tá na... Exatamente. E outra coisa, não só a radicalização, mas puxa pautas mais simples, tá? Por exemplo, a gente tem dois lados da visão. A gente sempre vai ter dois lados. Por exemplo, as redes sociais falando de Instagram, tá ligado? Pô, só gente bonita. Pô, sempre quem tem mais like é sempre, pô, quem tá bem vestido, né? Tô falando de famosos e afins. Pô, eles têm dinheiro, então eles sempre vão estar bem vestidos, vão sempre tá com carro bonito, sempre vão estar com mulher bonita, seja homem ou mulher, né? Sempre vão estar bem acompanhado, entende? Sempre vai ser um fotão, tá ligado? E aí, na cabeça de muitas pessoas, que óbvio que não é todo mundo que vive esse tipo de vida, né? É 0,5% da população que vive esse tipo de vida, né? Isso daí deturba a mente da pessoa. Claro, né? Se ela não souber como funciona e afins, mas para uma pessoa que, principalmente para uma criança de 10, 11, 12 anos, que logou agora no Instagram, né, provavelmente enganando o nome, né, por causa que, se não me engano, é para maior de 18 o Instagram, não sei, não tenho certeza, ou maior de 16 talvez, a criança começa a ficar deslumbrada, e ela olha a realidade dela, e ela não enxerga a diferença, ela não enxerga o mundo que tem por trás para fazer com que aquilo aconteça. Certo? E aí a criança fica, tipo assim, começa a bugar a mente da criança, entendeu? A criança já não começa a ficar bem, a criança começa a se pôr pra baixo e afim, né? Esse é um lado. Agora, o outro lado, letra número 2, tá? O sentido de, por exemplo, tem umas famosas aí, pô, XXXG. Papo assim, tá ligado? Que vai no aeroporto, entra no avião e fala que o avião devia ter disponibilizado cadeiras maiores e tal, pensando nessa pessoa, né? Pra companhia aérea pensar numa pessoa
que deve pesar por volta de 200 e lavar pedrada quilos, ou 300 e lavar pedrada quilos, né? Eu não tô aqui pra julgar o mérito, tá ligado? Se a pessoa quer ficar assim, tudo bem. Tá ligado? Tudo bem. É a escolha dela. Mas ela tem que arcar com as consequências dela, né? O mundo não pode girar ao redor dela, certo? Já começa por aí, pum. Sempre no início. O mundo não gira ao teu redor, tu não é essa flor maravilhosa aí que tu acha que tu é. Não. Na Terra plana, que é aquilo que a gente estava conversando. Você pegar, por exemplo, o movimento da Terra plana, é um tipo de radicalização inofensivo, mas ainda assim vira uma religião. Tipo assim, você pode colocar um treco na frente do cara, mostrar. Teve até agora a galera da Terra plana que foi fazer live stream pra mostrar que o sol da meia-noite não existia. Eles foram pro... Bom, algum lugar do Polo Norte, eu acho. E diante da realidade... E tá lá, o sol tá no céu o tempo inteiro. Eu acho que esse assunto é o mais irrelevante da face da Terra. Mesmo assim, você não consegue desmembrar esse tipo de crença, porque vira esse tipo de radicalização, né? Claro que a gente tá falando aqui do exemplo que é totalmente inofensivo. Não, mas você tem radicalizações que são bem mais complicadas. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás que, acho que foi da BBC a reportagem, não lembro agora, desculpa. Pegou um garoto desse grupo, ficava o dia inteiro dentro de casa, já se achava feio, incapaz falmente e tal, e ficava o dia inteiro no computador conversando nesses grupos. E ele esses grupos, pô, é foda, né? Pô, aí é foda, porque, tipo assim, pode ser um grupo de tecnologia, pode ser um grupo de gente totalmente dodói da cabeça, tá ligado? Falou que tinha uma figura na época de um desses garotos que fizeram desses tiroteios, que tinha deixado gravado várias mensagens, que fazia parte desse grupo, ele morreu. E aí a jornalista perguntou, e tem gente que... Você tá falando do jeito, parece que tem gente que admira ele. Aí ele falou, não, no grupo de fato tem muita gente que... Presta culto. Que admira o cara. Então... Pô, admirar o cara porque, vamos supor, pega um imbecil fudido da tua cabeça. Pô, um cara que, sei lá, entrava em colégio e atirava em alguém, né? Que lá fora tem muito disso daí. Aqui no Brasil, graças a Deus, não tem muito, né? Bom, ô brasileiros, não copiem a imbecilidade gringa, a gente é brasileiro. Para com essa merda. Isso daí é só pra lá, essas bosta toda não vem aqui. O cara fazia isso e fez isso em 2 escolas. Pô, e todo mundo aplaudindo ele, por quê, caralho? Você tem essas subculturas de internet, tá? A gente não tá dizendo, obviamente, que todo mundo envolvido no movimento masculinista é desse tipo de radicalização que vai ameaçar a vida de alguém. Mas, porque de fato não é. Senão a gente teria um problema social muito maior, porque o movimento é grande. Porém... a gente não pode deixar de reconhecer o fato de que tem certos subgrupos dentro desse grupo que de fato desenvolvem um tipo de mensagem que não é só tóxica, como acho que o grupo inteiro tem, mas também que é potencialmente ameaçadora desse nível. A série, ela não propõe o que a gente conversou, né? Ela não propõe uma resposta. Qual que é a solução? É a escola? A escola falhou, a instituição da família falhou. Mas qual que é a solução? Porque essa criança tá impermeável. Não tem nada que a escola vá fazer pra sensibilizar esse garoto. Não tem. O pai dele é um excelente exemplo de masculinidade que ele poderia seguir, que tá convivendo com ele o tempo todo e tá super culpado porque acha que poderia ter feito mais. Mas a criança tá impermeável ao exemplo do pai. É isso que eu tô falando, sabe? Qual que é a solução, então? Será que não é olhar para a fonte do problema? Claro que é olhar para a fonte do problema. É óbvio que tem que buscar na raiz do problema, entender a situação e pum. O uso do hate, do discurso de ódio, promovendo engajamento, insuflado por algoritmos, para o enriquecimento de alguns. De tais pessoas, para o uso político de alguns. Perfeito, na política também não é diferente. Ou é para ganho político ou é para ganho capital. Sempre vai ser isso. Como se as estruturas que a gente tivesse tradicionais para poder endereçar esse tipo de coisa, elas estivessem falhando frente a uma estrutura de redes sociais, de uso da internet, de desenvolvimento de linguagem, de algoritmos que radicalizam essas crianças, que é uma coisa extremamente danosa, porque não é só o garoto, né? É todo um ambiente social. É feito numa estrutura que ela não simplesmente surge do chão como uma força da natureza. É uma estrutura construída para gerar dinheiro para alguém. Perfeito.
Ela é uma estrutura que funciona com as engrenagens bem lubrificadas. Entendeu? É algo minucioso, né? É como um relógio antigo que quando tu abre, ele tá ali todos os negócios funcionando direitinho, de uma forma harmônica, que nunca vai parecer que tem alguma coisa errada. É isso que pega, sabe? Não é uma coisa, não, estão assim mesmo. E não tem jeito de mudar. O episódio 4, pra mim, é maravilhoso, porque tem a mãe e o pai. A mãe fala, você não é o culpado. A gente fez tudo que a gente podia. A gente achou que ele estava seguro aqui dentro de casa. Mas ele não estava. De quem é a culpa? Não tem essa resposta. Por quê? A culpa é de uma galera que ganha muito dinheiro com isso. Perfeito. E que não tá vivendo o drama. A galera que ganha o dinheiro tá para além da violência. Eles não são tocados por essa violência. A galera que tem grana, a gente tá falando de pessoa que não é o tipo de pessoa que nem a gente viu no outro vídeo, que entra numa loja e esculacha vendedor ou atendente porque ganha 10 mil de salário. A gente não tá falando aqui de uma pessoa que mora num condomínio fechado, do qual eu não vou citar nome, que ganha 300 mil por mês, no qual a mulher, a esposa, supostamente que liga pra polícia pedindo ajuda, e aí a polícia vai lá e ele fala, aqui tu não entra, aqui tu não bota o pé, que aqui vocês são uns merda, que vocês são um lixo. A gente tá falando de um tipo de pessoa que vai numa loja cara e a loja fecha. Só atende ele, tá ligado? A gente tá falando de pessoa que deve ganhar 5 milhões, 10 milhões por mês. Eles não são alvo dessa violência. E a gente não vai poder contar com eles pra solução. Você não vai catequizar o cara que ganha dinheiro influenciando jovens a odiar outras pessoas. Porque essa pessoa não vai... É muito fácil ganhar dinheiro. O conflito engaja, né? É por isso que os algoritmos, eles são tunados pra isso. Eu vi muitos debates, eu tô assistindo tudo a respeito da série. E eu vejo as pessoas e os terapeutas falando, não, é preciso educar as crianças. Essa criança, ela tá impermeável à educação. O modelo de educação não vai funcionar. Então, assim, é preciso educar os nossos filhos. Não vai. E, tipo assim, pô, é que a rede social, tu pega o celular e vai deslizando pra cima ali, scrollando, tu vê um monte de coisa, entendeu? E tu nem pesquisa nada. Só vai sendo jogado pra ti. Esses pais educaram esse menino. É isso que eles estão mostrando, entendeu? É preciso fazer alguma coisa mirando quem tá ganhando dinheiro com isso, gente. Claro. Porque a gente não tem condição de lidar com o poder da atração desse discurso e da teoria conspiratória sendo martelada na cabeça de pessoas em formação o tempo todo. É lícito, é justo você ter um bilionário ficando mais bilionário, assumindo poderes políticos com base no poder de manipulação de rede social. É um absurdo total, mano. É um absurdo total. Porque daí é só uma pessoa ter uma grana e começa a investir também. Começa a impulsionar o próprio conteúdo e começa a extremar outras pessoas. E para um bilionário isso daí não é nada. Esse dinheiro aí não é nada. Você acha isso justo? Não é. É isso que a gente quer? É essa sociedade que a gente quer? Essas são perguntas que a gente precisa fazer. O que eu acho que essa série vai trazer? Ela vai trazer outras pessoas para a discussão. Porque a gente está inserido nessa discussão, porque a gente está online, a gente está cronicamente online, a gente está acompanhando esse debate à medida que ele vai se acirrando na internet. Mas boa parte da população adulta, da nossa geração para trás, está completamente alheia ao que rola em rede social. Exatamente, puxou aqui, ó, tem quem tem 40, 50, 60 anos aí, ó, desbloqueia o celular, dá 2 giradas no TikTok, filho, já era. A internet tá assim hoje em dia, então tá tudo bem, é isso mesmo, né? É isso mesmo, então continua assim, né? E aí vai se extremando sem nem saber. E essa série tem o poder de trazer esse problema que é tão real. É mais ou menos, ela tem a função da visita do policial na escola. De fazer pessoas que estão alheias entenderem uma dimensão desse iceberg, sabe? Ver um pouquinho da ponta desse problema e a gente não vai conseguir enxugar a água desse gelo. Porque a fonte dele tá intocável, prosperando, ganhando muito dinheiro, incitando a divisão da sociedade, a radicalização em cada um dos temas. Cada um dos temas dicotômicos, virando conflito, significam lucro para quem alimenta esse conflito. É quase como um país aí que é dito como
o que leva a democracia para todo mundo, né? E ele tá vendendo arma para os dois lados. Ele tá ganhando dos dois lados e ele tá ganhando no conflito. E a gente não sabe mais conversar. A gente não sabe mais estabelecer vínculos. Eu vi gente comentando no chat, meu pai não tinha ideia do que era. As pessoas não tinham ideia. Gente que faz leis não tem ideia. Gente que investiga leis policiais não tem ideia. Até porque, se não me engano, tem um advogado aí que ele é só pra internet, que aí ele auxilia diversos criadores de conteúdos e afins, porque ele é especializado na internet. É muito fácil você matar as coisas com, isso é liberdade de expressão. Quando ninguém tem ideia do que se está regulando e de qual é o problema real. Se a série conseguir atrair atenção para o problema, ela já terá feito muito para um produto de audiovisual. Exato. Eu acho que ela está trazendo atenção. Agora, eu gostaria muito de ver os debates caminhando para algo para além da culpabilização da família, da escola. Claro que todo mundo tem sua participação. Uma coisa que o Graham, que é esse ator aqui, que é o pai da criança, ele fala, é aquela frase de que é preciso uma vila inteira para se criar uma pessoa, né? Para se formar um ser humano, você precisa de uma rede de apoio. A gente tem que internalizar isso, sim. Mas entender que não adianta rede de apoio se você tiver gente ganhando dinheiro, investindo dinheiro em discursos que impermeabilizam essas pessoas a qualquer interação que os modelos antigos poderiam oferecer para ela. Enquanto tiver alguém pondo dinheiro para fazer literalmente a cabeça de uma criança, simplesmente influenciando ela a ter determinadas atitudes, a se extremar um pouquinho mais a cada dia, enquanto tiver isso, enquanto tiver um cara no final da linha ganhando dinheiro com isso, não vai adiantar ter uma rede de apoio. As leis começam na discussão de ideias, as coisas concretas começam na verbalização do problema. Então, assim, falar, vocalizar é o primeiro passo. Perfeito. E poucas pessoas têm coragem de meter a cara para vocalizar sobre esses assuntos, porque é um vespeiro. Mas aí eu acho que tem que ter pessoas que tem que tocar nesses assuntos, independente se vai perder seguidor, se vai ganhar seguidor. Você está lidando com o lucro de muita gente. E a gente não está falando só do bilionário. Você tem uma série de influencers que surgiram e ficaram bilionários, não mas milionários, insuflando diferenças né, de radicalização. A gente viu isso acontecer na internet nos últimos 10 anos. Você expor o seu pensamento na internet hoje em dia é você ter que ter consciência de que você vai ser alvo de violência na internet também. A gente tem que encontrar forças e pessoas que estão ali querendo uma solução para que as nossas vozes se somem e possam criar um barulho. Não só na internet. Eu acho que trazer para o mundo real. Tem tantos pais que largam os filhos novinhos na mão das telas. É foda. Isso é um problema real. Você tá dando seu filho como presa fácil. É foda porque, tipo assim... os pais imaginam, o pai chegou de serviço, nem põe modo criança, modo infantil e afim, só larga o telefone na mão da criança e a criança diz que vai jogar joguinho e quando vê ela tá entrando em rede social. Entrando em rede social, inclusive do próprio pai. Tá ligado? E aí, se o pai segue determinadas pessoas, a criança já começa desde cedo a se extremar. E aqui eu tô falando de criança de 10 anos, tá? Por exemplo, né? Mas igual, criança de 5 anos, de 4 anos, já clica ali num botão errado, já começa a assistir um vídeo já de adulto, né? Já que não tá nenhum aplicativo Kids, né? Tá tudo liberado. Para que o cérebro dele seja moldado por quem não tá nem aí para sua família, para a segurança do seu filho. Só tá aí pelo dinheiro. Que se seu filho se envolver com um crime, se ele for um personagem disso na vida real, essa galera vai ganhar mais dinheiro ainda, espizinhando, consumindo o conteúdo gerado de violência. A gente tem que entender que é isso. Que é nesse universo que a gente tá. Perfeito, é esse universo que a gente tá, né? Então a gente tem que lidar com ele dessa forma, certo?